Ok, pessoal, então esta é a nossa aula sobre as funções impulso unitário e degrau unitário. Ela cobre o material da seção 1.4 do nosso livro-texto. Então, além de assistir esta aula pelo menos uma vez, você deverá também estudar o material do livro para ter aquelas informações que não foram abordadas durante a aula. Muito bem, nós vamos estudar as funções impulso unitário e degrau unitário, porque, como nós veremos em aulas seguintes, ou quando formos estudar o capítulo 2 do livro, elas são utilizadas como elementos básicos para a construção de funções mais complexas, ou de sinais mais complexos. Então vamos às definições. Começando com a função impulso unitário, ela tem essa definição. Assim, nós estamos começando com sequências de impulso unitário e degrau unitário de tempo discreto. Normalmente nós começamos nossos estudos com sinais de tempo contínuo e depois passamos para tempo discreto, mas nesse caso é mais conveniente começar com sinais de tempo discreto e depois passar para sinais de tempo contínuo. Então, o impulso unitário, que no caso é sequência de impulso unitário, tem essa definição: delta de n é igual a zero se n for diferente de zero e igual a 1 se n for igual a zero. Lembre-se que essa definição do n sempre é arbitrária. A nossa referência pode ser cambiada de forma que o sinal delta igual a 1 sempre vai acontecer na posição n igual a zero aqui pela nossa definição de momento. Então está aqui a representação do sinal, né? 0, 0, 0, 0, 1 e 0, 0, 0 depois que o n deixa de ser zero. Apenas para ilustrar, vamos fazer aqui uma animação. Olha, então o sinal está acontecendo, tempo menos 6, menos 5, menos 4, menos 2, menos 1, 0. Apareceu uma única vez o impulso unitário. E daí por diante volta a ser zero o sinal. Muito bem, agora vamos definir o degrau unitário. Neste caso, então, o de n é igual a zero se n for menor do que zero. E vai ser igual a 1 se n for maior ou igual a zero. Portanto, fazendo a nossa animação, vamos lá. Ó, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2. Por enquanto está zero. A hora que apareceu n igual a zero, ou a hora que apareceu a amostra n igual a zero, então aparece o degrau 1 e perdura aí pelo tempo que for necessário. Nós podemos relacionar o impulso unitário com o degrau unitário, ou seja, eu posso obter o impulso unitário através de relações ou operações com o degrau unitário e posso obter também o degrau unitário através de operações com o impulso unitário. Começando aqui, o impulso unitário de tempo discreto é a primeira diferença do degrau unitário. Delta de n vai ser então, ou seja, o impulso unitário de n vai ser u de n, degrau unitário, menos o degrau unitário de u de n menos 1. Fazendo aqui a nossa animação, então, enquanto n for menor do que zero, não está acontecendo nada. Quando n for zero, começa a aparecer aqui o degrau unitário. Então, isso aqui representa o degrau unitário u de zero. Quando n for 1, eu continuo tendo o degrau unitário, u de n, mas começa a aparecer aqui também o negativo do degrau unitário u, só que n menos 1. Portanto, para 1, n menos 1 é zero, portanto aqui eu tenho u de zero. Estes dois sinais se cancelam, ficando apenas este aqui, um impulso. Para n igual a 2, a mesma coisa, continua acontecendo aqui, degrau unitário 1, 2, 0, 1, 2, e no negativo, degrau unitário 0 e 1, n menos 1, ou seja, 2 menos 1, 1, então até 1. Estes sinais se cancelam, permanecendo este impulso unitário, e assim sucessivamente. Pegamos aqui no instante 5, ou na amostra 5, temos então degrau unitário que vai de 0 a 5, positivo, degrau unitário que vai de 0 a 4, negativo, os sinais cancelando, permanecendo o impulso unitário para n igual a 5. E finalizando aqui com n igual a 6, o mesmo raciocínio. Vamos ver agora como obter então o degrau unitário a partir de impulsos unitários. Então, a expressão é esta. O degrau unitário u de n é igual a uma somatória de uma variável m variando de menos infinito até n.
a amostra que eu estou olhando aqui, o meu degrau unitário, de impulsos unitários. Então veja bem, pela animação, enquanto n for enquanto n for menor do que zero, não está acontecendo nada. N igual a zero, então na minha somatória já aparece um termo não nulo, ou seja, o m então vai variar de 0 até 0, que é o próprio impulso unitário que está aparecendo aqui. N igual a 1, então efetivamente agora eu vou ter m igual a 0 e m igual a 1, 0 e 1. Está acontecendo aqui o degrau unitário a partir dos impulsos unitários. M igual a 2, então 0, 1, 2. E assim por diante. Desta forma, então, eu estou construindo um sinal ou um degrau unitário a partir de impulsos unitários que vão acontecendo sucessivamente. Se nós mudarmos a variável do somatório para k igual a n menos m, então eu posso expressar agora o meu degrau unitário obtido através da somatória de impulsos unitários dessa forma. O de n vai ser somatória de k igual a 0 até infinito, sempre melhor começar um somatório dessa forma, né? Então, k igual a 0 até infinito, de impulsos n menos k. Então, veja bem, para u igual a 0, então no caso eu tenho de 0 até 0, aparece aqui um degrau unitário, e 0 menos 0 é 0, portanto eu tenho um degrau unitário começando com o impulso em n igual a 0. Para n igual a 1, então vou ter k de 0 até 1, né? 1 menos 0 é o degrau aqui, ou melhor, é o impulso de 1, esse aqui, né? 1 menos 0 é 1, esse aqui, e 1 menos 1 é 0, este aqui. E assim eu vou construindo o meu degrau unitário a partir de impulsos unitários sucessivos defasados aí de amostra em amostra, ou seja, de 1 em 1. Uma outra interpretação para esta equação, o de n igual a somatória de k de 0 até infinito, a somatória aí de impulsos unitários, é enxergá-la como sendo uma superposição de impulsos atrasados. Então, olhando aqui a equação, nós estamos em n é uma variável qualquer, então o de n vai ser o delta em n igual a 0, que é 1. Quando estiver em n, então eu vou representar aqui o delta de n menos 1, que resulta em 0, portanto, delta igual a 1, e assim por diante. Eu vou construindo o degrau unitário através de impulsos ou somatória de impulsos atrasados, que é o mesmo efeito daquilo que eu já mostrei para vocês. A matemática aqui, não é um pouco assim, diferente daquela que nós estamos acostumados, porque soma, na verdade, é sinal que está sendo acrescentado, o valor continua mantendo 1, por isso que chama degrau unitário, mas é uma soma, ou seja, um acúmulo. Na verdade, é melhor dizer, é melhor expressar como sendo soma cumulativa, o acúmulo de sinais, impulsos unitários, resultando num degrau unitário. Muito bem, então para concluir a nossa conversa aí sobre impulso unitário e degrau unitário, a sequência de impulso unitário ela pode ser utilizada para amostrar um sinal em valores de n. Então, utilizando a expressão impulso unitário de n, ou seja, delta de n vai ser igual a 1 somente para n igual a 0. Não é? Então, delta de n igual a 0 para qualquer valor de n diferente de 0. Então, essa expressãozinha x de n, delta de n, só vai ter sentido, ou melhor, só vai ter valor diferente de 0 quando estiver em n igual a 0. Aqui eu tenho x de 0, delta de 0 é 1, então isto vai ser x de 0. Para outros valores de n, então, eu devo utilizar a função impulso atrasado. Por exemplo, delta de n menos 0 vai ser igual a 1 em n0. E vai ser 0 para qualquer valor de n diferente de 0. Então, a expressão x de n, delta de n menos 0, vai ser, só vai ter valor não nulo quando tiver. Então, x de n0 multiplicado por delta de n menos 0. Aqui no caso, n é o próprio n0. Então, o resultado vai ser 1. Portanto, aqui eu tenho x de n0. Agora, nós vamos falar sobre a função impulso unitário e a função degrau unitário de tempo contínuo. A função degrau unitário de tempo contínuo ela é definida de forma bastante semelhante ao degrau unitário de tempo discreto. Então, o dt é igual a 0 para t menor do que 0 e é igual a 1 para t maior do que 0.
Observe que nós temos aqui uma descontinuidade em t igual a zero. Então aqui ela vem 0 até muito próximo de zero, e depois passa a ser 1 muito próximo de 1 à direita. Então aqui exatamente em cima do zero nós temos uma descontinuidade. Por isso que a definição do U de t está desta forma. 0 para t menor do que zero, 1 para t maior do que zero. Em t igual a zero, ela é descontínua. A função impulso unitário, por sua vez, ela pode ser definida como sendo a primeira derivada da função degrau unitário de tempo contínuo. Então, delta de t será a derivada em relação ao tempo de U de t. Acontece que eu acabei de mostrar que a função U de t ela é descontínua. Portanto, ela não é, ou melhor, é descontínua em t igual a zero. Portanto, ela não é diferenciável. Nós temos aqui então um problema que nós precisamos resolver aí de uma forma aproximada. Então, vamos considerar para o degrau unitário esse gráfico aqui. Ó. Então, entre 0 e um instante delta muito pequeno, o menor possível, a função U de t passa de 0 para 1. Então, tem aqui uma rampazinha aqui, né, uma subida de 0 para 1 em um intervalo de tempo delta que é o menor possível. Então, desta forma, podemos considerar delta, o índice delta maiúsculo de t, como sendo a derivada dessa função U de delta em relação ao tempo. A derivada, então, vai ser 1 sobre delta. Vamos olhar aqui. A derivada vai ser 1 sobre delta no intervalo de 0 a delta. Então, esta área aqui, definida por este gráfico, vai ser igual a 1 sempre. Não importa o valor do delta. Se eu for diminuindo o delta, eu vou aumentando aqui o valor de 1 sobre delta, mas a área se mantém unitária. Então, desta forma, fazendo aqui o delta maiúsculo, né, tender a zero, a minha função impulso é o limite com delta tendendo a zero deste delta índice delta maiúsculo de tempo. Desta forma, então, nós conseguimos definir a função impulso unitário a partir da função degrau unitário e, graficamente, nós representamos, então, desta forma. Não é? É uma seta, no ponto aqui, exatamente em t igual a zero, uma seta com um valor unitário, indicando que isso aqui tem uma área unitária igual a 1. Muito bem, em analogia ao que nós vimos no caso de tempo discreto, para o tempo contínuo, a função degrau unitário pode ser definida como sendo a integral da função impulso unitário. Então lá nós tínhamos que a função degrau era uma somatória da função impulso, ou de funções impulso. Aqui a função degrau, U de t, então é a integral de menos infinito a t da função impulso, sigma de tal de tal. Tal também é tempo, só trocamos aqui a representação para não confundir aqui com os limites de integração. Então, interpretando graficamente, se a integral é feita de menos infinito até a um tempo menor que zero, melhor dizendo, o resultado é zero, porque ainda não acontece aqui nenhum impulso nessa região. Se a integral é de menos infinito a um tempo maior do que zero, então o resultado vai ser a quantidade de funções de impulso que estiverem acontecendo dentro desse intervalo. Outra novidade é que nós podemos multiplicar a função impulso por um escalar, né, retornando aqui na visualização da função impulso, veja bem, ela é definida graficamente dessa forma. Em t igual a zero, uma seta que vale 1, 1 aqui representa a área, é uma área unitária. Se nós multiplicarmos então esta função por uma constante k, o resultado da função impulso vai ser k. Aproveitando isso na função degrau, então k vezes U de t é igual ao integral de 0 a infinito desta expressão aqui. Ok, agora vamos falar das propriedades de amostragem da função impulso no domínio do tempo, ou melhor, em tempo contínuo. Veja bem, vamos analisar esta expressão aqui, y de t, uma função y, que é o produto aqui, x de t vezes a função impulso delta de t. Esta expressão só tem sentido quando t for igual a zero. Por definição, a função impulso só tem valor diferente de zero em t igual a zero. Então, x de t, delta de t, só vai ter valor não nulo para x de zero, delta de zero. E vai valer x de zero.
Para qualquer tempo, qualquer instante de tempo diferente de 0, um t0, então x de t multiplicado por, desculpe aqui, é t menos t0, né? Coisa estranha ficou aqui, é t menos t0, vai ser x de t0 que multiplica sigma, ou melhor, delta t menos t0. Isso aqui vale 1, portanto, essa expressão vale x de t0. Então nós já mostramos o sinal contínuo desta forma, né? Com funções e impulsos. Quanto menor for o valor de delta, mais linear será esse valor aqui, ou seja, mais próximo de um valor constante. Então nós estaremos amostrando o valor da função em períodos, em instantes de tempos bem discretos, em função de quanto menor for este pequeno intervalo da função impulso. Lembre-se, né, que a função impulso é uma idealização. A função impulso unitário é uma idealização, certo? Aquela maneira de representar exatamente em t igual a 0 sem duração de tempo não existe, mas para qualquer sistema físico há uma inércia envolvida, então nós teremos aí um pequeno ΔT, um pequeno intervalo de tempo, mas para qualquer sistema físico é possível encontrar então um pulso que é suficientemente curto para efeitos práticos. Muito bem, então vamos ao nosso exemplo, o exemplo 1.7, para finalizar a nossa aula. Eu tenho aqui um sinal com descontinuidades, não é? Eu quero calcular a sua derivada e em seguida reconstruir o seu sinal, este sinal. Então veja bem, a função impulso unitário nós definimos como sendo a derivada da função degrau no ponto da descontinuidade. Ela vai ser representada por uma seta com valor unitário. Se eu multiplicar por k, então vai ser o valor da derivada no ponto da descontinuidade. Então aqui no primeiro ponto, em t igual a 1, quanto vale a derivada? Vai valer de 1, ou melhor, de 0 para 2. Não é? Então, essa setinha aqui tem valor 2, e a derivada nesta descontinuidade, aqui vale 0. Para o ponto t igual a 2, a derivada vai ser quanto? Eu vou partir de 2 para menos 1, então vale menos 3. E finalmente aqui no ponto t igual a 4, eu vou estar saindo aqui de menos 1 para 1, portanto essa derivada vale 2. Então está aqui o gráfico das derivadas, ou da derivada, como queira, do sinal, né? Ou das derivadas nas descontinuidades, em função, aí, utilizando a função impulso unitário. Agora nós vamos reconstruir o sinal. Para t menor ou igual a 0, nós não temos nenhuma função impulso aparecendo aqui. Então o resultado dessa integral vai ser 0. Para t menor do que 1, ainda não tenho nenhum sinal, nenhuma função impulso aparecendo aqui. Portanto, continuo tendo 0 na minha integral. Para t menor do que 2, aparece aqui o primeiro impulso. Portanto, o resultado da integral vai ser 2. No caso, vale 2. Portanto, de 1 até quase 2 aqui, o resultado da integral é 2. Para t menor do que 4, então eu tenho dois sinais de impulso aqui aparecendo. Um valendo 2, outro valendo menos 3. Portanto, o resultado é menos 1. Então, a integral de 2 até quase 4 vai ser menos 1. E, finalmente, para t maior do que 4, eu tenho os três sinais aqui aparecendo. Então, 2 menos 3 dá menos 1, mais 2, 1. Portanto, a integral de 4 em diante vale 1. Está reconstruído o sinal exatamente como era anteriormente. Ok, pessoal, muito bem, nós chegamos ao final desta aula. Então, é a aula sobre a seção 1.4. Como eu disse, você deve agora estudar, além de assistir esta aula, pelo menos uma vez, mas umas 2 vezes pelo menos, para poder entender bem o que eu falei, também estudar o livro para que você possa ter lá mais informações que não foram abordadas aqui na aula. Nós abordamos o que é mais importante, mas alguma informaçãozinha adicional que pode ser útil para o futuro está lá. Então leia também, estude também a seção 1.4 do nosso livro-texto. Obrigado pela sua atenção e até a próxima aula.